Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, para a pré-aula da aula de hoje, né, eu vou trazer então a resolução, né, dos nossos exercícios de distribuição binomial que vocês estavam fazendo na aula passada, tá? E no momento síncrono a gente vai falar então da distribuição de Poisson. Tá? Então, continuando ali, nós temos aqui um caso, né, da caso de análise de sucesso e falha, no qual um engenheiro de inspeção extrai uma amostra de 15 itens aleatoriamente de um processo de fabricação, sabido produzir 85% de itens aceitáveis, né? Qual é a probabilidade de que 10 dos itens extraídos sejam aceitáveis? Bom, gente, então qual que é o nosso X, né? O que a gente procura? Qual é o nosso objetivo? Então, peças sejam aceitáveis, certo? Então, a nossa probabilidade de sucesso, ela é igual à probabilidade de um item ser aceitável, que é de 85%, tá? Que é igual a 0,85. E a nossa probabilidade de falha, né? A gente já pode pensar de forma 1 menos P, né? Probabilidade de falha vai ser então de 0,15. Certo? Como ele quer saber então a probabilidade de 10 itens, o que nós procuramos é que P seja exatamente igual a 10, tá? Dentre as 15 peças extraídas, tá? Então a nossa probabilidade vai ser dado pelo combinatório de 15 em 10 vezes a probabilidade de sucesso, que é de 0,85, elevado a 10 peças, então, ou 10 elementos de sucesso, vezes a probabilidade de fracasso, que é 0,15 elevado a 5, né? Completando então os 15 itens. Né? O combinatório de 15 em 10, né? Ou de 10 em 15, são 3.003 possibilidades, né? Então 3.003 vezes 0,85 elevado a décima vezes 0,15 elevado à quinta. Tá? Então, nós vamos ter aqui o resultado de... fazer rapidinho na calculadora. 0,04 com 3 casas decimais, 5, né? Ou seja, 4,5%, né, de chance de 10 itens extraídos sejam aceitáveis, tá? Deixa eu só repetir aqui a operação para verificar se é isso mesmo. 0,85 elevado à décima vezes 0,15 elevado à quinta vezes 3.003 possibilidades. É isso mesmo, tá? Então, uma probabilidade bem baixa de que eu tenha 10 itens extraídos sendo aceitáveis. Perfeito? Essa probabilidade é puxada para baixo, né? Exatamente porque eu ainda tenho 5 itens que vão ser ali considerados não aceitáveis e a probabilidade deles é bem baixa de ocorrência, tá? Vamos para um próximo. Acredita-se, né, que 20% dos moradores das proximidades de uma grande indústria siderúrgica têm alergia aos poluentes lançados ao ar. Admitindo que este percentual de alérgicos é real, ou seja, correto, né, calcule a probabilidade de que pelo menos 4 moradores tenham alergia entre 13 selecionados ao acaso. Tá? Então, nossa probabilidade é, no caso, ter, né, de sucesso, é de ter
apresenta-se a alergia, né? Então é de 20%, 20% é 0,2, né? Então a nossa probabilidade de fracasso é 0,880%. O que ele procura aqui então, né? A probabilidade de pelo menos, né? Então x ele deve ser maior ou igual a 4. Tá? E quando eu trabalho com a ideia então de probabilidade de x ser maior ou igual a 4, eu quero a probabilidade de ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. A gente teria que pensar aí então em 13 probabilidades, né? De todas elas, né? Desde 4 apresentar até os 13 apresentarem. Perfeito? Agora, como que a gente pode contornar isso? Lembrando, se eu quero os maiores ou iguais a 4, eu estou excluindo, né, o 0, o 1, o 2 e o 3. Né? Então eu posso considerar 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0, menos a probabilidade de x ser igual a 1, menos a probabilidade de x ser igual a 2, menos a probabilidade de x ser igual a 3. Tá? Então, se eu tirar o 1, tirar essas 4 probabilidades, o que me restará são as outras 10 probabilidades, ou os 10 prováveis, que são os casos onde que vão ser maiores, né, ou iguais a 4. Tá? Então, nós teremos aqui 1 menos o combinatório de 13 em 0, de 13 em 0, vezes 0,2 elevado a 0, vezes 0,8 elevado a 13, mais o combinatório de 13 em 1, de 0,2 elevado a 1, vezes 0,8 elevado a 2. Mais não, né? Desculpem, menos, né? Menos o combinatório de 13 em 2, vezes 0,2 elevado ao quadrado, vezes 0,8, que é 12, né? Elevado a 11, e menos o combinatório, então, de 13 em 3, vezes 0,2 elevado à terceira, vezes 0,8 elevado à décima. Tá? A gente precisa calcular tudo isso daqui para determinar. Tá? Mas é mais simples do que calcular de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tá? Então vai ficar 1 menos o combinatório de 13 em 1 é 1. Tá? Então vai ficar 0,2 elevado a 0 vezes 0,8 elevado a 13. O combinatório de 13 em 1, né, são 13, então menos 13 combinações, vezes 0,2 elevado a 1, vezes 0,8 elevado a 12, tá? Menos o combinatório de 13 em 2 é 78, vezes 0,2 ao quadrado, vezes 0,8 elevado a 11, menos o combinatório de 13 em 3, que é 286, vezes 0,2 ao cubo, vezes 0,8 a décima. Tá? Então, teremos aqui 1 menos, né? Então, nossa primeira combinação é de 0,8 elevado a 13, tá, gente? Porque 0,2 elevado a 0 é 1. Tá? Então, a gente aqui trabalhar com 3 casas decimais, tá? Então, 0,055 aproximadamente, menos
13 vezes 0,2 vezes 0,8 elevado a 12 vai dar 0,179 com 3 casas também aproximadamente, tá? Menos 78 vezes 0,2 ao quadrado vezes 0,8 elevado a 11, também aproximadamente 0,268, menos 286 vezes 0,2 elevado ao cubo vezes 0,8 elevado à décima, vai dar aproximadamente 0,246, tá? Então temos toda essa relação. Então a probabilidade de x, né, você ter mais que 4, né, ou pelo menos 4 moradores com alergia, vai ser dada por 1 menos 0,055, menos 0,175, menos 0,268, menos 0,246. Tá? Nós vamos ter então que essa probabilidade é de 0,256, né? Então aproximadamente 25,6%, né, de chance de você ter pelo menos 4 moradores com alergia. Tá? Então vamos aqui para o próximo. Tá? 3 em cada 4 alunos de uma universidade fizeram um cursinho antes de prestar vestibular. Né? Se 16 alunos são selecionados ao acaso, qual é a probabilidade de quê? Bom, pelo menos 12 tenham feito cursinho, no máximo 13 tenham feito cursinho, tá? Exatamente 12 tenham feito cursinho, e em um grupo de 80 alunos selecionados ao acaso, qual é o número esperado, tá, de alunos que fizeram cursinho e a variância? Tá? Bom, primeiro eu preciso da probabilidade de sucesso. Né? Então, qual é a probabilidade de sucesso? Ele diz que você tem 3 em cada 4. Tá? Então a nossa probabilidade do cara fazer o cursinho é de 3 em 4, a razão 3/4, que é de 0,75. Tá? 75% de chance. Tá? Probabilidade de fracasso, 25% ou 0,25. Perfeito? Agora ele, pelo menos 12 de 16. O que ele quer que a gente calcule? Probabilidade de x, então, ser maior ou igual a 12. Tá? Nesse caso, ele está dizendo para nós que são 16 alunos selecionados ao acaso. Tá? Então vamos pensar, para ser pelo menos 12, eu preciso dar 12, de 13, de 14, de 15 e de 16. Eu preciso de 5 probabilidades. Né? Somar 5 probabilidades. Se eu pensar no oposto, deve precisar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ou seja, o pensamento no complementar aqui atrapalharia, né? Então, dependendo do caso é mais fácil pelo complementar, dependendo do caso não, tá? Então a gente vai estar utilizando aqui a probabilidade de x ser igual a 12, mais a probabilidade de x ser igual a 13, mais a probabilidade de x ser igual a 14, mais a probabilidade de x ser igual a 15, mais a probabilidade de x ser igual a 16. Ou seja, todos eles fizeram cursinho. Né? Temos essas 5 probabilidades. Nossa probabilidade então vai ficar sendo, né, o combinatório de 16 em 12 vezes 0,75 elevado a 12 vezes 0,25 elevado a 4, mais o combinatório de 16 em 13 vezes 0,75 elevado a 13 vezes 0,25 elevado a 3, mais o combinatório de 16 em 14
vezes 0,75 elevado a 14 vezes 0,25 elevado a 2, tá? Mais o combinatório de 16 em 15 vezes 0,75 elevado a 15 vezes 0,25 elevado a 1, mais o combinatório de 16 em 16 vezes 0,75 elevado a 16 vezes 0,25 elevado a 0. Tá? A gente vai precisar fazer todas essas probabilidades. Tá? Não tem ali como a gente fugir disto. Tá? Bom, então igual combinatório, né? Já vou fazer direto essas combinações, tá, gente? Então, 16 combinado em 12 vezes 0,75 elevado a 12 vezes 0,25 elevado a quarta. A gente vai ter aproximadamente 0,225 mais 16 combinado 13 vezes 0,75 elevado a 13 vezes 0,25 elevado a terceira. Vão ser 0,208 mais 16 combinado em 14 vezes 0,75 elevado a 14 vezes 0,25 elevado ao quadrado. Vai dar para a gente 0,134 mais 16 combinado em 15. 16 combinado em 15 vezes 0,75 elevado a 15 vezes 0,25 elevado a 1. Vai dar para a gente 0,053 mais o 1, 2, 3, 4, 5, então 5, mais o combinatório de 16 em 16, que vai ser 1, tá? Então 0,75 elevado a 16 e 0,25 elevado a 0 vai ser 1 também, né? Então 0,010 com 3 casas decimais. Tá? Então nós vamos chegar que essa probabilidade vai ser aproximadamente de 0,225 mais 0,208 mais 0,134 mais 0,053 mais 0,010. Tá? Então a gente vai chegar em aproximadamente 0,63, tá? Ou 63% de chance de pelo menos 12 tenham feito o cursinho. Tá? Agora, interessante fazer essa primeira, porque na segunda, tá, gente, o que ele quer? Ele quer no máximo 13, tá? Ou seja, probabilidade de no máximo 13 é que x seja menor ou igual a 13. Tá? Ou seja, eu somar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tá? Ou seja, somar todas essas probabilidades que estão abaixo, ou seja, do 0 até o valor 13. Né? Como que a gente pode pensar, então? Bom, a probabilidade complementar seria 1 menos a probabilidade de x ser igual a 14, menos a probabilidade de x ser igual a 15, menos a probabilidade de x ser igual a 16. Certo? Estou pegando exatamente o espaço a mostrar o que está sendo excluído, né, desses valores. Agora, por que eu disse que esse exercício é bacana? Eu não vou ter que recalcular essas probabilidades.
Porque na primeira pergunta eu já obtive a probabilidade de 14, a probabilidade de 15 e a probabilidade de 16, né? Por isso que aqui fica um pouquinho mais simples, né, de ser resolvido, né? A gente tem então que a probabilidade de 14 é 0,134, a probabilidade de 15 é 0,056 e a probabilidade de 16 é 0,010, tá? A gente já calculou elas. Então a gente vai ter 1 menos 0,134 menos 0,053 menos 0,010. Tá? Então, isso facilitou aqui o processo de resolução para a gente. Tá? Então, 1 menos 0,134 menos 0,053 menos 0,010. Tá? Então, nós vamos ter que a probabilidade de ser menor ou igual a 13, né? Ou seja, no máximo 13, é de 0,803 ou 80,3%. Tá? Muito legal essa daí, né? Já que a gente já tinha feito a primeira. E a pergunta 3, né? Exatamente 12, né? Ou seja, ele quer a probabilidade de x ser igual a 12. A gente já calculou ela também, né? A gente já fez esse cálculo na primeira questão. Foi a primeira que a gente calculou aqui, ó. A probabilidade de x ser igual a 12, que é 0,225, tá? Então, matei aqui, que é 0,225, ou seja, aproximadamente, né, 22,5%. Tá? Então isso facilitou muito a resolução, porque a gente já havia calculado. E a última pergunta dele é quanto aos valores esperados, né? Ou seja, o que é o valor esperado? O valor esperado é a média, né? Então, qual é a média de alunos, tá, que teriam, no caso, feito o cursinho antes de prestar o vestibular, né? Então, é o valor esperado da variável x. Tá? Para uma distribuição binomial, a gente viu que esse valor pode ser dado pelo a probabilidade de sucesso vezes o número n. Tá? Então, nesse caso, a nossa média, o nosso valor esperado, seria a probabilidade é de 0,75 vezes o número, né, de pessoas. No caso, o número de pessoas, nós teremos aqui 80, né, num grupo de 80. Então, vezes 80, isso vai ser igual a 0,75 vezes 80, que vão ser 60. Então, espera-se que de um grupo de 80, né, 60 alunos tenham feito o cursinho pré-vestibular. Tá? E ele quer a variância, né? Então, a variância da nossa variável x, ela é dada por P vezes N, ou N vezes P, vezes 1 menos P, né? Ou seja, basicamente é o valor da nossa média vezes a nossa falha, tá? Então, nós teremos aqui 60, tá? Vezes a nossa falha, que é de 0,25. Tá? Então, a nossa variância, nesse caso, 60 vezes 0,25 é 1/4, né? No caso, 1/4 seria 15 vezes 0,25, são 15. Lembrando que aqui no caso era 60 alunos, né? Aqui 15 alunos ao quadrado, né? Porque a variância sempre mede ao quadrado. Se eu quero o desvio padrão, ele é a raiz quadrada, então, de 15. E a raiz quadrada de 15 é igual a 3,87, tá? Alunos. Tá? Então, quer dizer que com um desvio ali de 3,87 alunos. Poderia medir também o coeficiente de variação, né? Lembrando que o coeficiente de variação vai ser o desvio dividido pela média vezes 100, né? Só para a gente olhar. CV
3,87 dividido por 60 vezes 100. Tá? 3,87 dividido por 60 vezes 100, que daria ali, então, um coeficiente de variação de 6,45%, né? Ou seja, nós estamos trabalhando com uma baixa dispersão de dados, tá? Pensando-se nisso. Certo, pessoal? Esse pré-aula fica por aqui. Aguardo vocês no nosso momento síncrono, tá? Para estar falando, então, da distribuição de Poisson e como trabalhar a distribuição de Poisson, tá? Não esqueçam de fazer o pré-aula ou pós-aula da semana anterior e o pré-aula dessa semana, tá bom? Um grande abraço, fui!